E agora que nós já completamos aí uma série de discussões sobre a arquitetura do nosso sistema, vamos fazer agora uma relação entre o STRIDE, que nós já estudamos mais cedo também, e a arquitetura do sistema de matrículas que nós já discutimos, tá? Vamos então olhar letrinha por letrinha do STRIDE e verificar então quais são as ameaças e possíveis decisões arquiteturais que nós podemos tomar em relação a essas ameaças. Vamos começar pelo spoofing. O spoofing, nós podemos ter uma ameaça, por exemplo, que é o atacante utilizando credenciais roubadas para acessar a conta de um estudante ou de um servidor. Para lidar com essa ameaça, algumas decisões que nós podemos tomar são, por exemplo, uma autenticação institucional, né, onde tem o próprio sistema de autenticação da Unipampa, né, ou de outra universidade, por exemplo. Nós temos também uma outra possível forma de contornar ou limitar esse acesso, que é usando a autenticação de múltiplos fatores para perfis privilegiados, tá? Especialmente aqueles perfis que fazem, por exemplo, ofertas de vagas e coisas que são mais críticas para o sistema. Nós podemos ter proteção de sessão, nós podemos também ter expiração da sessão ou revogação da sessão, ou seja, formas de você não deixar com que aquela sessão ela seja reutilizada ou que seja utilizada por muito tempo e de forma que alguém malicioso tome conta dela ou consiga prolongar o seu efeito malicioso a partir dessa sessão roubada. Nós também podemos fazer, né, decisões arquiteturais relacionadas ao acesso anormal. Então, tudo isso ajuda a evitar a ameaça de spoofing, que é o S do STRIDE. Seguindo no STRIDE, nós temos o T, que é o tampering, né? Então, uma das ameaças que faz sentido, né, para o meu sistema de matrículas é um usuário alterar, por exemplo, a turma, alterar a vaga, o número de vagas, a prioridade ou o identificador na requisição. Possíveis decisões que eu posso tomar, né, baseado no que nós estudamos até agora, é a validação no servidor, regras centralizadas, transações, controle de acesso, integridade do banco de dados e auditoria. Então, isso tudo ajudaria a evitar ou identificar, né, e também evitar que usuários alterem esse tipo de coisa de forma indevida. Ou seja, isso ajuda a mitigar a ameaça de tampering. Seguindo no STRIDE, temos o R de repudiation. Um exemplo de repudiation no meu sistema de matrículas é um servidor negando ter autorizado uma matrícula excepcional. Um aluno ele se matricula de forma excepcional e o servidor fala, né? A secretária, por exemplo, não, eu não autorizei nada disso. Então, para que isso não aconteça, algumas decisões que nós podemos ter é identidade individual, ou seja, cada um dos usuários que trabalha na secretaria tem o seu próprio usuário e senha. Nós podemos proibir contas compartilhadas, então, né? Nós temos uma trilha de auditoria que permite realmente identificar quem realmente e permitiu ou não alterar a prioridade ou a ordem ou uma matrícula excepcional, né? Então, tendo uma trilha de auditoria, nós conseguimos identificar e, além disso, nós podemos implementar uma opção, né, onde a pessoa que vai fazer qualquer coisa desse tipo, ela tem que inserir uma justificativa, além de ter os próprios registros protegidos, ou seja, os logs eles não podem ser apagados ou editados, tá? Eles têm que ser preservados. Então, esse tipo de decisão de arquitetura ajuda a evitar a ameaça, né, ou pelo menos mitigá-la de repudiation, certo? Seguindo no STRIDE, letra I, temos o Information Disclosure, e no meu sistema uma ameaça é o estudante que acessa, por exemplo, um histórico ou dados de outro estudante. Então ele está vendo coisas que não são dele, é o vazamento de informações. Algumas decisões que eu posso fazer é ter um controle, né, de acesso que exige a autorização específica por recurso. Ou seja, eu quero verificar um ativo que é a matrícula de um estudante X, eu verifico primeiro, né, se aquele estudante ou aquele usuário logado tem aquele acesso específico. Não apenas se ele tem acesso ao módulo de matrículas, mas sim se ele tem acesso à matrícula do Silvio, por exemplo. Tá? Além disso, eu posso usar os princípios que nós estudamos agora há pouco, de minimização, segregação, consultas limitadas e também implicar monitoramento. Isso tudo vai ajudar, então, a lidar com a ameaça de Information Disclosure. No STRIDE, temos depois do I o D. Então, o D de Denial of Service, que é as ameaças da disponibilidade. Né? Então, um exemplo que eu dei para vocês, né, é quando nós temos múltiplas requisições que impedem o acesso durante o período de matrícula. Então, algumas decisões arquiteturais que ajudam a lidar com essa ameaça são a implementação de rate limit, caches, filas, técnicas que aumentem a escalabilidade do sistema, isolamento, monitoramento e uma degradação controlada. Então, isso tudo vai ajudar eu lidar com a ameaça de Denial of Service, certo?
Prosseguindo, nós temos o E, de Stride, a última letra, né? O E é de Elevation of Privilege. Esse Elevation of Privilege, né, é um tipo de ameaça que no meu sistema pode se materializar através de um estudante que obtém informações da secretaria ou de um servidor e essa informação, né, basicamente permite com que essas funções, os privilégios que o estudante tem, ele seja elevado. Ou seja, ele pode fazer coisas que ele não deveria, como, por exemplo, mexer em número de vagas ou mexer na fila de espera, alguma coisa do tipo. Tá? Para evitar isso, nós podemos tomar decisões como, por exemplo, a negação por padrão. Sempre que um usuário tentar fazer alguma coisa, nega, a menos que ele seja explicitamente permitido fazer aquela coisa. Tá? Além disso, eu posso pensar no menor privilégio, na separação de funções, na atualização centralizada, na revisão de permissões, autenticação de múltiplos fatores e também auditoria. Tá? Isso tudo, então, são decisões arquiteturais que eu posso tomar, implementar esse tipo de recurso para evitar a ameaça de Elevation of Privilege. Tá? Então, uma possível organização lógica que nós poderíamos fazer com base nisso tudo para o nosso sistema de matrícula, né, pensando aí na nossa arquitetura final, seria um portal do estudante que permite consultar ofertas, solicitar matrículas, cancelar dentro das regras, consultar resultados e acompanhar a lista de espera. É só isso que dá para fazer no portal do estudante. Eu posso ter um outro portal administrativo que já separa um pouco aí das funções, que esse sim, ele permite operações específicas para a secretaria e para a coordenação. Ele vai ter controles mais rigorosos. Então isso, eu espero que vocês pensem na hora de vocês fazerem o sistema de vocês. Separa o sistema em partes, não necessariamente em microserviços, como eu falei, mas que sejam responsabilidades bem definidas e de acordo com as responsabilidades e de acordo com o risco daquelas partes do sistema, ou seja, nesse caso, uma parte do sistema que tem um risco alto é o portal administrativo, eu vou ter, então, alguns controles mais rigorosos, como, por exemplo, a autenticação de múltiplos fatores, uma criptografia um pouco mais pesada e assim por diante. Tá? Eu posso também ter serviços de identidade separado por autenticação, sessão, tokens, autenticação de múltiplos fatores, a revocação também de tokens. Tá? Então, esse tipo de coisa vai ajudar a lidar com as identidades de maneira mais eficiente. Tá? Além disso, eu posso ter serviços de regras acadêmicas, que são responsáveis por gerenciar pré-requisito, carga horária, conflitos, períodos, impedimentos, critérios institucionais, tudo isso vai ficar num serviço específico, que é aquele serviço que vai lidar com as regras acadêmicas. Tá? Então, as regras acadêmicas ficam separadas, por exemplo, do serviço de identidade, que é aquele que gerencia tokens e autenticação, etc. Tá? Serviços diferentes para responsabilidades e tarefas, funcionalidades diferentes. Já a matrícula pode estar separada num serviço à parte também, onde esse serviço de matrícula ele vai ser responsável por receber solicitações, consultar vagas, reservar as vagas, registrar estados, impedir duplicidade e coordenar transações. Tudo isso vai ficar na caixinha, digamos assim, ali, né, quando pensar no meu diagrama, que vai ter a caixinha de serviço de matrícula. Tá? Eu posso ter um serviço específico para oferta, que vai ser responsável pelas disciplinas, pelas turmas, horários, professores e vagas. Então, ele só vai lidar com esse tipo de informação. Eu posso ter um serviço de lista de espera, que é onde vão ter critérios, posição, convocação, prazo, avanços da fila, né, a funcionalidade que faz alguém avançar ou não na fila. Eu posso ter um serviço específico para notificações, onde esse serviço vai receber apenas as informações necessárias para enviar mensagens, não precisa de acesso irrestrito ao banco de dados acadêmicos, ele recebe as informações, pega aquela informação e envia a mensagem. Então ele vai ter o privilégio mínimo também, assim como os outros princípios que nós estudamos até agora. E ele pode também ter, né, um outro serviço que é o serviço de auditoria. Olha que legal. Eu posso deixar a auditoria num serviço à parte, onde ela vai receber eventos relevantes e vai manter esses eventos protegidos contra alteração indevida. Essa divisão vai ser conceitual, tá? A implementação ela pode ser monolítica, modular ou distribuída. Isso não importa. Quer dizer, óbvio que isso importa, mas não importa no ponto de vista da segurança. O que eu quero dizer é que mesmo que seja monolita, eu ainda posso fazer essa divisão, tá? Não é porque eu estou com um sistema de arquitetura que não é distribuído que eu não posso distribuir responsabilidades, tá? Então, na verdade, independente dessa escolha, se vai ser monolito, modular ou distribuído, por exemplo, o essencial aqui é preservar as responsabilidades e os controles para cada uma dessas responsabilidades.
Então perceba que, enquanto uma arquitetura tradicional poderia se limitar a perguntar como o estudante selecionará uma turma e confirmará sua matrícula, uma arquitetura segura ela já acrescenta algumas perguntas como sabemos que realmente é aquele estudante? Como garantimos que ele só atua sobre os próprios registros? Quem valida os pré-requisitos? E como impedimos que haja uma disputa incorreta da última vaga? Quem pode autorizar exceções? Como comprovamos cada uma das decisões tomadas? Como o sistema reage quando uma integração falha, por exemplo? Como limitamos o poder dos usuários administrativos? E como protegemos o acesso contra abuso e indisponibilidade? Esses e vários outros questionamentos são o que fazem a diferença entre uma arquitetura de software e uma arquitetura de software seguro. Quando essas perguntas são respondidas durante o projeto, a segurança deixa de ser uma funcionalidade adicionada lá no final. Então o projeto já faz com que o software realmente nasça seguro. Tá? Ele passa então a fazer parte da própria arquitetura do sistema. E hoje nós não projetamos apenas uma forma de registrar matrículas. Né? Isso que nós vimos nessa trilha de vídeos foi o projeto de uma estrutura capaz de preservar a identidade, regras acadêmicas, preservar a equidade, privacidade, disponibilidade, confiança institucional. Tá? Então é isso que faz a diferença quando você faz a engenharia de software seguro e não só a engenharia de software tradicional. Esse sistema não vai apenas registrar uma matrícula quando tudo funciona corretamente. Ele vai também ficar de pé e se comportar corretamente quando as coisas saírem errado. Então ele deve continuar tomando decisões corretas quando recebe dados manipulados, quando duas solicitações chegam ao mesmo tempo, ou quase ao mesmo tempo, quando um serviço falha, quando alguém tenta utilizar os seus privilégios de maneira indevida, ou quando alguém tenta pagar logs, por exemplo. Tudo isso vai estar garantido, né, de manter o funcionamento conforme o esperado, graças a cada uma das decisões que nós tomamos. Então, lembrando a frase mais importante dessa etapa, toda decisão arquitetural ela é também uma decisão de segurança. Você pode tomar essa decisão consciente ou inconsciente. Depende de você estudar engenharia de software seguro.